Nos últimos meses, em função do exercício da liderança do PSDB no Senado, o que muito me honra, eu tenho ocupado esta tribuna para tratar temas da política nacional. Mas, nesta noite, trago um olhar muito especial para a minha querida Campina Grande, para a minha amada Paraíba, em decorrência dos episódios graves que estão ocorrendo no meu estado e na minha cidade, tanto no que diz respeito ao abastecimento de água, como também à segurança pública. Vou começar relatando os problemas que estamos nos deparando no abastecimento de água em diversas cidades do nosso estado. Há aproximadamente 15, 20 dias estive visitando o sertão paraibano. Amanhã, inclusive, estarei novamente na cidade de Cajazeiras para discutir a implementação da proposta do senador Wilson Santiago em torno do semiárido, ou melhor dizendo, da zona franca do semiárido. E na visita anterior, além da própria Cajazeiras, visitei Conceição, visitei Ibiara, Diamante, estive em São José de Piranhas, apenas uma passagem rápida por Montorebe, também por Bonito Santa Fé, estive em Sousa, fui até São João do Rio do Peixe, visitei a cidade de Patos, estive no Iraúna, enfim, um conjunto de cidades por mim visitadas, e em Conceição, assim como em Diamante, a situação é extremamente grave no abastecimento de água, sem que haja uma única providência para acudir àquelas populações. Igual situação vive a cidade de Teixeira, que tem água para mais 15, 20 dias, senador Almano. A cidade de Princesa Isabel já está em colapso. Então, são vários os municípios da Paraíba que enfrentam graves dificuldades. E não faz muito tempo que ocupei por 2 vezes a tribuna do Senado Federal para chamar a atenção das autoridades federais e também das estaduais, ou da estadual, melhor dizendo, especificamente a ANA, a Agência Nacional de Águas, a AESA, que é a agência estadual, junto com a CAGEPA, para que pudéssemos tomar providências no que diz respeito à preservação da água acumulada no açude de Buqueirão, que abastece não apenas Campina Grande, mas um conjunto de outras cidades do compartimento da Borborema e do próprio Cariri paraibano. Pois bem, Campina já vive hoje um racionamento. Esse racionamento provavelmente terá que ser ampliado, e a razão desse racionamento tão agudo foi exatamente a omissão, a letargia, a falta de providências em tempo hábil para que pudéssemos usar de forma mais racional a água acumulada no açude Epitácio Pessoa, conhecido por todos nós como açude de Boqueirão. Então, nós temos hoje uma situação em que o governo federal cortou para muitos municípios o programa de abastecimento por caminhões-pipas e, paradoxalmente, a presidente Dilma Rousseff foi a uma rede nacional de rádio e televisão para atribuir, entre outras razões, a estiagem à crise que o Brasil vive. Veja que paradoxo. A própria presidente da República usa como argumento para justificar a crise o cenário internacional e a seca, a estiagem. E, ao mesmo tempo em que ela própria diz que a seca é uma das razões da crise, o governo federal corta o programa de caminhões-pipas em várias cidades do Nordeste brasileiro. Além, sem falar aquilo que o Brasil todo já conhece, o atraso injustificável nas obras da transposição do Rio São Francisco. O Brasil, quando quis fazer a Copa do Mundo, foi lá e fez. Não havia, aparentemente, tempo hábil para a construção de tantos estádios
e o país teve a capacidade de construir as arenas que foram sede da Copa do Mundo, enquanto que uma obra tão essencial para milhões de nordestinos, que salvará vidas, que possibilitará o soerguimento de economias ou evitará a sucumbência de economias inteiras, que é a transposição do São Francisco, se arrasta a passos lentos, sem nenhuma perspectiva real de conclusão, porque o cronograma a cada eleição é readaptado aos interesses eleitorais do pleito daquele instante, e estamos aqui para cobrar com veemência, com o respeito devido, mas com a altivez necessária para que o governo federal deixe de fazer promessas e passe a tratar a transposição do São Francisco como algo urgente, que não pode mais ser adiado, que não pode mais ser esperado, porque Campina Grande é uma cidade que possui mais de 400 mil habitantes. No entorno da cidade, abastecido por Boqueirão, nós já estamos falando de uma população de mais de 1 milhão de pessoas que podem ficar simplesmente sem nenhum tipo de alternativa de abastecimento. Uma coisa é você abastecer uma cidade de 5, 10 mil habitantes com caminhões-pipa. Outra coisa é você ter que fazer um esforço emergencial para abastecer uma população de 1 milhão de pessoas. Então, que se tome providências para que a obra da transposição se concretize. O eixo leste que pereniza o Rio Paraíba, o Rio Taperoá, que resolverá o problema de Boqueirão, é um trecho que não há sequer controvérsia ambiental. Até mesmo os mais críticos da transposição sempre concordaram com esse eixo leste que resolveria ou resolverá o suprimento de água dessa população inteira. Então, nós temos todas essas cidades com mais graves problemas. Eu não ocuparia a tribuna do Senado se não fosse realmente uma situação aguda, uma situação crítica, onde a população se sente desamparada, desassistida, e o governo do Estado não consegue dar uma resposta eficaz a esses desafios, assim como lamento ter que trazer essa manifestação de repulsa, de repúdio à Agência Nacional de Águas por não ter tomado as providências no tempo necessário. Como se não bastasse a falta de água na Paraíba, num estado onde falta água, tem sobrado, infelizmente, em pleno século XXI, perseguição política. Era algo que nós já denunciávamos o ano passado, foi tema do embate eleitoral pretérito e, infelizmente, continua a existir aquilo que talvez na imagem do povo brasileiro não possa mais ser possível nos dias atuais, mas na Paraíba é a perseguição política mais mesquinha, mais odienta, mais deplorável. Eu acabo de fazer referência à viagem que fiz a várias cidades no sertão paraibano há 15 dias, 20 dias no máximo. Na cidade de Diamante, estive na casa de Dr. Odoniel Mangueira, médico há 27 anos no Estado, que trabalhava no Hospital de Itaporanga e trabalhava no Hospital do Aguiar, município também do Vale do Piancó. Digo trabalhava porque, por pura perseguição política, pelo fato do Dr. Odoniel Mangueira ter me recebido em sua residência, o governador Ricardo Coutinho, por perseguição, obviamente, o demitiu dos 2 hospitais que ele atendia a população daquelas cidades. Eu estou citando o caso de Odoniel Mangueira para que o Senado da República tome conhecimento, o povo brasileiro, do que está acontecendo na Paraíba com milhares de servidores públicos. Pessoas com 15, com 20, com 25, com 27 anos de serviços, demitidos por perseguição política, onde o governo consegue abafar os setores mais importantes da imprensa e, constrangidamente, tenho que trazer à tribuna do Senado Federal, da Casa da Federação, um tema que, no imaginário, talvez, da maioria dos brasileiros, já estava banido da nossa cultura política. Mas vejam só que ainda hoje, pleno século XXI, médicos, servidores públicos, são perseguidos politicamente
pelo fato de receber uma visita. Eu, como senador da República, fui visitar o doutor Odoniel Mangueira, que é amigo do meu pai há décadas. E pelo fato do doutor Odoniel ter me recebido em sua casa, é demitido do governo do Estado, onde ele prestava serviço há 27 anos. É estarrecedor, é revoltante, é de uma indignidade absoluta imaginar que esse tipo de conduta possa ainda existir e as pessoas receberem como algo normal. Não é normal, não pode ser tolerado, não pode ser aceito. A partir daí, não é apenas o cidadão Odoniel Mangueira que está ameaçado, é a sociedade inteira, como está hoje ameaçada a cidade inteira de Campina Grande, que vive praticamente um toque de recolher. No dia de hoje, todas as universidades públicas e privadas de Campina Grande, nós temos ali mais de 40 mil estudantes na Universidade Federal da Paraíba, na Universidade Estadual da Paraíba, em diversas outras universidades particulares. As aulas foram suspensas porque não há mais o menor clima de segurança para que as pessoas possam estar nas ruas de Campina Grande nesse instante. Só no último final de semana, 10 homicídios. Hoje, ônibus incendiados, decapitação no presídio do Serrotão, ameaça de fuga no principal presídio da cidade, o caos absoluto na segurança pública, algo que estamos denunciando há muito tempo, e o que é mais grave, o governo do Estado, o governador Ricardo Coutinho, o secretário de Segurança Pública sequer tem a humildade de reconhecer a existência do problema. Porque, por óbvio, o primeiro passo para se resolver um problema é reconhecer a existência do problema. Você não vai fazer o tratamento de uma doença sem um diagnóstico prévio. E a palavra oficial do governo é que a situação está sob controle, que, pelo contrário, a situação tem melhorado. O governo cria dados, transforma estatísticas e acha que, com propaganda, o grave problema da segurança pública será resolvido. Faz desfile de helicóptero para cima e para baixo, é um helicóptero terapia, parece, como se passeio de helicóptero pudesse ser uma ação efetiva de segurança pública. E hoje a população de Campina Grande está aterrorizada, apavorada, o clima é de pânico na cidade, pânico verdadeiro. Campina Grande sempre foi uma cidade pacata, sempre teve uma vida tranquila, e hoje as pessoas estão sendo assaltadas em suas casas, em seus estabelecimentos comerciais, são as chamadas saidinhas nos caixas eletrônicos, nos bancos, ônibus incendiados, decapitação em presídio, toque de recolher nas universidades. Hoje, nesta quarta-feira, os alunos das universidades de Campina Grande não estarão indo às suas aulas noturnas porque não há a menor condição de segurança. E o governo do Estado não faz absolutamente nada. Pelo contrário, traz um discurso que desrespeita a inteligência da cidade, dizendo que a situação está sob controle. Toda vez que o governador Ricardo Coutinho é perguntado sobre o assunto, ele vem com estatísticas que ele cria para tentar dizer que a situação melhorou, quando estamos hoje já no caos. Nós não estamos beirando o caos, nós já estamos no próprio caos, fruto da incompetência, da omissão, do descaso que tem reinado na Paraíba, um estado onde falta água, sobra perseguição política, inexiste segurança pública e temos uma imprensa que o governo tenta controlar de todas as formas, de todos os meios. Tudo isso é muito grave e é preciso que possamos tomar providências, que começa com a manifestação da sociedade, que prossegue com a imprensa livre que ainda temos, que haverá de cobrar providências urgentes. Muito brevemente estarei ao lado do prefeito Romero Rodrigues, prefeito de Campina Grande, articulando toda uma movimentação das lideranças da cidade, entidades de classe, sindicatos, entidades de trabalhadores, de empresários, para que possamos
exigir um plano de contingenciamento eficaz no que diz respeito ao abastecimento de água e também providências urgentes e urgentíssimas. Uma ação emergencial para conviver com essa situação extremamente grave. Senhor presidente, eu não quero extrapolar um minuto que seja do meu tempo, pela deferência que Vossa Excelência teve, uma vez que cheguei no plenário muito cedo e só agora pude fazer uso da palavra. Agradeço a tolerância de todos que me escutaram e que possamos juntos, nós paraibanos, nós brasileiros, estarmos atentos aos graves desafios do abastecimento de água que permeia não apenas a Paraíba, mas tenho certeza outros estados do Nordeste, um pouco mais, um pouco menos, como é o caso do Piauí, como é o caso seguramente também do nosso querido estado irmão do Rio Grande do Norte. Vamos ficar atentos a todos esses desafios do abastecimento de água e fica o alerta final, um clamor, um apelo, um pedido de socorro em nome de Campina Grande pela situação caótica que a cidade vive neste exato momento. Muito obrigado, senhor presidente.